Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 14 minutos. 11 horas e 14 minutos é aquele momento da palavra de Deus. Nós aqui trazemos sempre a palavra de Deus, não aqui queremos, não aqui gostamos de falar, mas trazemos a palavra que o Senhor determina para aquele dia. Eu estava aqui pedindo ao Senhor a direção, pois hoje ministramos já logo cedo em um convite, em um compromisso, e agora estamos aqui na programação sempre de segunda a sexta, de 10 até as 2 da tarde, trazendo a palavra de Deus também, uma programação mais extensa, 4 horas de relógio, e Deus tem dado conteúdo, tem dado amigos, tem dado canções, tem dado testemunhos, para que a gente possa trazer algo da parte de Deus que não seja nosso, para que os irmãos estejam acompanhando aí com a gente através das ondas do rádio, na Rádio Tamandaré, pelo Instagram, Missionária Milka Tavares. Os irmãos têm Instagram, já pode ir lá me seguir, Missionária Milka Tavares Oficial. Estou com a roupa de cor vinho, marsala, com poá branco. Então você vai identificar que esse é o meu perfil oficial. E tem um outro que é o reserva, que é o perfil que eu estou de azul. O texto que o Senhor me traz à memória e me manda ler está em Mateus capítulo 8 e os versículos 28 até ao 32, que diz assim: Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Aleluia. Essa passagem que o Senhor nos traz, nos mostra através desse texto que está em Mateus 8, versículo 28, mostra a chegada de Jesus e os seus discípulos à outra margem do mar da Galileia, na região dos Gadarenos, ou Gerazenos, em algumas versões, um território predominado pelos gentios, não judeus, onde a criação de porcos, animais impuros, para os judeus, era até comum, E o encontro entre Jesus e esses 2 homens possuídos por demônio, que vêm ao encontro de Jesus, eles viviam em túmulos, viviam ali sendo extremamente violentos, a ponto que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Em Marcos e Lucas mencionam apenas um homem, o endemoniado de Gadara, um homem endemoniado. Não fala dos 2, o que é uma diferença de detalhe comum nesses 2 evangelhos. Claro que sem contradição teológica, pois Mateus fala que em 2. E inclui o fato enquanto os outros focam em um que talvez fosse mais proeminente. Então, o reconhecimento deles para com Jesus é num primeiro contato. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus e questionam a sua vinda ali naquele local. Que o próprio Jesus vem para atormentá-los, ou seja, antes do tempo. E ali eles gritam, Gritam a voz deles, gritando, falando: Filho de Deus,
e questionam ali a sua vinda, que ele está vindo antes do tempo para atormentá-los. Isso demonstra que até mesmo as entidades malignas estão cientes da autoridade divina de Jesus e do dia do julgamento, né, do julgamento final que os aguarda. A verdade é que a autoridade está em Cristo. Jesus tem poder absoluto sobre o reino espiritual e sobre as forças do mal. Jesus, ele tem poder de libertar, né? O propósito de Jesus é trazer libertação da opressão demoníaca, restaurar a liberdade e a dignidade humana, porque a Bíblia relata que estavam imundos, aterrorizavam, viviam em túmulos, né? Com isto, com certeza, muitos temiam aqueles homens de se aproximar, de manter qualquer tipo de contato. E a Bíblia diz que eles eram violentos. E de repente teve uma rejeição ali inesperada, né? Surpreendentemente, após a libertação dos homens e destruição dos porcos, que resultou uma perda econômica para quem era dono, toda a cidade pede que Jesus se retire ali da região. Isto mostra que às vezes as preocupações com coisas materiais podem levar alguém até a rejeitar a presença de Jesus, rejeitar a presença de Deus por causa das percas materiais. Claro que quando a gente vai para um estudo mais aprofundado sobre essas versões diferentes, aí vai entrar em comentários bíblicos sobre essa passagem, vai tentar entender porque em Mateus tem 2 endemoniados e em Marcos e Lucas está apenas um. Mas eu queria me ater a esse que o Senhor me leva hoje em Mateus capítulo 8, versículos 28 em diante. Eles estavam ali, eles eram habitados por demônios, né? Aqueles 2 homens. Eles viviam no meio de sepulcros, estavam com a mente perturbada. A Bíblia diz que eles estavam nus, não é? Estavam arruinando a si mesmo com todo aquele tipo de atitude, também em pecado, e tornaram-se também um perigo para outros. Tinha uma força descomunal que ninguém podia contê-los por causa dos demônios que estavam nele, legiões de demônios, mas foram libertados pelo Senhor Jesus, porque eles, até para sair do corpo daqueles homens e entrar na manada de porcos que passaram por ali, que estavam ali, porque era de fato um costume do povo criar esses animais, eles pedem permissão, não é? Claro que quando a gente começa a ler, conhecer mais, a gente vai vendo que não foi fácil. A situação ali foi algo incomum que aconteceu ali, naquela situação. O próprio demônio, a legião que estava naqueles 2 homens, respeitava o poder de Jesus. É bem verdade que na Bíblia vamos encontrar várias pessoas que, de formas diferenciadas, são usadas pelo poder maligno, são atormentadas, como a Bíblia diz, um espírito maligno vindo da parte do Senhor sobre a vida de Saul, atormentava aquele espírito que só saía através do louvor que Davi entoava com a harpa, que trazia paz àquele homem. Grandes coisas Deus faz através da fé de alguns. Às vezes alguém não tem fé que Jesus pode libertar, que Jesus pode tirar o demônio da vida de alguém endemoniado, que Jesus pode fazer uma mudança completa, radical na vida de alguém. Mas eu creio cegamente, piamente em tudo que está na Bíblia, irmãos. Quando Jesus transformou a vida desses 2 homens que a Bíblia relata, esse homem endemoniado que havia, o gadareno, que é frisado na Bíblia, mostra o poder de Jesus, mostra como o Senhor teve autoridade para retirar aquela legião que perturbava, deixava aqueles homens nus, sujos, eles mesmos se massacravam.
Eles mesmos tinham atitudes furiosas dentro dos sepulcros. Ninguém podia passar por aquele caminho porque eles estavam ali perturbando. Então era prazer dos demônios tirar a paz daquela comunidade, daquela sociedade que deveria usar aquele caminho, mas não usavam por conta desses demônios que perturbavam, que estavam ali. E eles viram aquela grande manada e pedem autorização a Jesus para tomar os corpos daqueles porcos e ali estarem sendo libertos de uma certa forma e conseguirem fugir, vamos dizer assim. Porque a Bíblia diz que eles entraram nos porcos, se precipitaram para o mar e os porcos morreram afogados, mas com certeza o espírito maligno de legião que habitava naqueles animais foi para a profundidade, ou estava no ar, né? Mortandade que voa ao meio-dia, setas que voam ao meio-dia, mortandade que assola ao meio-dia, tem a ver com demônios, com coisas que acontecem que os nossos olhos só veem quando encarnados, ou seja, os demônios que estavam neles eram percebidos porque estavam na vida de homens que deveriam estar vestidos, em paz, tranquilos, e eles eram furiosos, violentos, estavam nus e dentro de túmulos. Eles viviam por ali, aterrorizando o povo em geral. Há situações que é necessário você entender que a cura, que a transformação, que a mudança só acontece na vida de alguém quando Jesus passa, quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima. Então é necessário que alguém que quer a mudança, que quer ser liberto, alguém que quer alcançar, aleluia, a vitória sobre os demônios, alguém que quer ter liberdade, alguém que quer se sentir livre, ele só vai obter isso através de Jesus. Através de Jesus, coisas que aconteciam não vai acontecer mais. Através de Jesus, o demônio que perturbava não vai perturbar mais. Através de Jesus, a legião que queria perturbar o ambiente, a família, o bairro, talvez a cidade, não vai fazer isso mais. Porque Jesus, quando ele chega com autoridade diferenciada. A autoridade de Jesus, na sua chegada, mostra naquela região dos Gadarenos, um território todo tomado pelo povo não judeu, que estavam acostumados com aqueles animais que eram impuros para os judeus, que tinham suas patas fendidas. Quando a gente vai ler um pouco mais, vai ver que eles não se alimentavam de animais assim. Mas foi necessário Jesus encontrar aqueles dois homens para tirá-los dos túmulos, tirar a sua violência, tirar aquela legião que perturbava as suas mentes, que os deixavam aterrorizando muita gente. Deus permitiu, pela sua infinita grandeza e misericórdia, que Jesus fizesse essa tão grande obra. Que Jesus estivesse passando em Gadara. Que Jesus fosse parar em Gadara para acontecer esta libertação extraordinária. Pode ver que a legião que estava possuindo aqueles dois homens, que a Bíblia mostra que eles foram curados. Os demônios que possuíam eles começaram a reconhecer Jesus. E disseram: Filho de Deus, tua vinda vem para cá para quê? Para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, tu só vai nos vencer, tu só vai nos tirar de cena quando for o julgamento final. Mas é bem verdade que a autoridade de Jesus serve para os dias de hoje, sim, irmãos. Às vezes você está num lar conturbado, é filho perturbando, é marido perturbando, às vezes é a esposa, porque o marido é crente, é salvo, remido pelo sangue de Jesus, a esposa não vigia, não ora, não busca, não jejuma, e tem um espírito maligno que perturba ele, que perturba ela, querendo tirar a paz de uma casa, tirar a paz do lar. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que Jesus está, através da palavra hoje, passando aí na tua história.
que Jesus está chegando com uma resposta. Que Jesus está vindo para te dar libertação. Que Jesus está vindo para cumprir o propósito de libertar da opressão demoníaca, de restaurar a liberdade, a tua dignidade humana. Que Jesus está vindo para tirar essa rejeição que talvez o pecado, os demônios têm colocado sobre a sua vida. Quero mandar paz para a irmã Sônia Borges, para a irmã Maria, para o pastor Fernando Pires, a nossa irmã Rita de Cássia, a irmã Rose Monteiro, nossa querida cantora e pastora missionária Débora Cavalcante, filha do nosso pastor Mardoqueu Cavalcante, Deus abençoe, irmã Viviane Félix, todos os irmãos que estão aí acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe, os irmãos de imóveis planejados aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala aqui em Mateus 8, 28 ao 32, que aqueles dois endemoniados de Gadara perturbavam a sociedade. Naquele caminho que eles estavam, ninguém passava. Tá, eu vou pensando aqui junto com os irmãos. Acontece às vezes que a gente tem um parente, irmãos, que aparentemente ele tem algum negócio com Deus. Aparentemente, ele pode até ter sido crente alguma vez. Mas sabe o que é interessante? Tem alguma coisa nele, alguma coisa maligna que perturba. Alguma coisa que tira uma paz. Alguma coisa naquele jovem, naquela mulher, naquele homem que vive perturbando a família toda. O que seria isso? Demônio, irmãos. Demônio que não quer ver a família em paz, que não quer ver o Senhor trabalhando na tua vida. Irmã Tereza, Deus abençoe a senhora. O irmão Dines Rumati, não sei se é esse o nome. Penha, Deus abençoe toda a sua família também. E a Bíblia nos relata, nos mostra que Jesus afugenta, manda para longe a força do mal. Quando ela estava agindo na vida daqueles dois endemoniados em Gadara, como está em Mateus 8, 28 em diante. Jesus chega para trazer a cura, para tirar aquele espírito maligno que a perturbava, que tirava a paz daquele povo. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles já o reconheceram. E pede para sair, para entrar nos porcos. Toda a cidade assistiu, todo mundo viu. Pode até parecer estranho, mas a cidade que assistiu, que viu, aleluia, aquele povo sendo liberto, aqueles dois homens sendo libertos daqueles demônios que tiravam a paz. A Bíblia diz que a cidade mandou Jesus ir embora. Ou seja, Jesus vem, tira a perturbação, Jesus liberta os jovens do demônio, cura, tira a legião que estava sobre eles, mas a cidade, por ter perdido alguns animais, alguns porcos, se era legião, acho que foi milhares, né? Milhares de porcos, porque uma legião, ela abarca entre 5 a 10 mil demônios. Uma entidade, ela compõe-se de 13 mil a mais demônios. E ali, eles pediram autorização, entraram nos porcos e se precipitaram. Então o povo da cidade que perderam os seus porcos, os seus animais, pediram para Jesus se retirar da cidade. Veja que a matéria, que é o porco, que é o dinheiro, que o mantimento daquele povo ali foi mais importante do que Jesus libertá-los de um demônio, de uma legião que perturbava, que tirava paz, que não deixava ninguém usar aquele caminho. Paz do Senhor, uma Viviane Batista. Deus abençoe, Jesus abençoa e chega e afugenta aqueles demônios, manda a força do mal ir para longe. Estava agindo na vida daquele povo indiretamente, porque tinha caminhos que eles não podiam passar, onde estavam aqueles jovens, perto dos túmulos. Num certo caminho ninguém podia usar. Mas aquele povo não quer saber. Aquele povo só notou
que perderam ali os seus animais. Não está interessado no que Jesus fez de tão grandioso. É bem verdade que é necessário que você entenda que as coisas materiais não podem tirar a tua harmonia com Deus. Eu conversava com alguém essa semana que ela dizia: meu Deus, já vai fazer alguns anos que eu voltei para Jesus, e depois que eu voltei para Jesus, eu não tenho mais renda, a porta se fechou, está tudo apertado. Parece que depois que eu voltei para Jesus, as coisas estão difíceis. Parece que depois que eu voltei para Jesus, o demônio está querendo imperar na minha casa. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Quem opera na tua casa, quem coordena na tua casa, quem age na tua casa é Jesus. Se você abriu a porta para ele, se você já testificou ele como seu único e suficiente Salvador, é Jesus que cuida da tua casa. Agora o inimigo vem para perturbar, ele entra na vida de alguém que dá acesso, às vezes da parentela, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que você nunca mais viu de longe, vem para tua casa para perturbar a família. E às vezes é da própria família mesmo, irmão, que dá lugar a Satanás, que não ora, que vive perturbada, falando sozinha, que vive vendo o espírito. Cai uma panela, diz que foi o diabo, que o diabo está se andando dentro da casa dela, dele. Na minha casa, irmão, o diabo não tem acesso. De jeito nenhum. Ele pode fazer graça na rua, ele pode tirar graça no vizinho, ele pode tirar graça lá na esquina, mas na minha casa não. Na minha casa eu abri a porta, eu abri a minha vida, a minha família, para a presença de Jesus, não foi para a presença do diabo, não. E o diabo não vai se andar dentro da minha casa, não. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que usar o nome de Jesus. Tem que usar o poder do nome de Jesus. Tem que usar a compaixão e a autoridade que há em Cristo Jesus para que algo novo venha acontecer na sua vida. Tem limite, irmãos. Tem limite que o diabo não pode ultrapassar, tanto que quando ele foi sair da vida dos gadarenos, quando ele foi tomar o corpo dos porcos, ele pediu autoridade a quem? A Jesus, Filho de Deus. Se tu vai nos expulsar, se tu vai nos tirar daqui, deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus deixou. E com isso, o povo da cidade que perdeu os porcos, quer dizer, era melhor conviver com a legião de demônio, era melhor conviver com o medo, com aqueles homens violentos, de que perder um porco, de que perder uma manada de porco, e sendo liberto do demônio que estava ali aterrorizando a cidade. Mas o povo preferia o quê? Os seus porcos. E deixava o demônio lá, atuando na rua, atuando ali nos túmulos. Aqueles homens violentos fazendo o que queria. Ah, irmãos, quantas pessoas deixam Jesus pela moeda? Quantos deixam Jesus pela regalia material? Quantos se preocupam com o que há no seu bolso? Ah, eu quando voltei a servir a Jesus, fiquei logo sem emprego, eu não vou querer mais Jesus nada. Eu aceitei Jesus para passar necessidade, foi? Irmão, há tempo debaixo do céu para tudo. É necessário passar por situações. Veja que Jesus e seus discípulos chegam no outro lado do mar, na costa oriental da província grego chamado de Decápolis. E aqueles dois homens violentos lá em Gadara começaram a perturbar. Eles já faziam isso. Eles já eram violentos. Eles já tinham esse costume. Eles tinham a força do mal tomando conta do corpo deles. Mas eu quero te dizer, só Jesus nos liberta do poder do mal. No sangue de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. Estende a mão, irmão, aí dentro do teu ambiente da tua casa. Põe a mão na cabeça de alguém, se alguém permitir. Coloca a mão nos umbrais da porta, na entrada da casa, na manivela da tua porta de entrada. Coloca a mão na saída da tua casa, nos quartos, e diz: aqui, quem manda é Jesus. Aqui, a autoridade que manda aqui na minha casa é Jesus. E você vai ver que todo mal vai cair por terra. Que todo mal vai ser
desfeito. Que todo espírito que está perturbando, tirando a paz dentro de casa, esse espírito que vem para trazer a discórdia e a perturbação, não é de Deus. Saiba que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Ora que quando Jesus permite que os demônios, aquela legião entre os porcos, e que o povo perde os porcos para o mar, morreu tudinho afogado dentro do mar. Eles se precipitaram, os demônios jogaram ele na água. Veja que o povo da cidade começa a pedir a Jesus para ele ir embora. Ou seja, vai-te embora para não aparecer mais demônio e tu acabar com a nossa riqueza. Vai-te embora para não aparecer mais demônio e tu jogar para as nossas manadas. E a gente ficar sem o nosso recurso. É melhor a presença do diabo no ambiente do que a presença de Jesus. É melhor os demônios perturbando com violência, tirando graça, sem deixar alguém passar por uma rua, de que Jesus libertá-los. Por causa da matéria, por causa do dinheiro. O próprio Jesus, ele diz, eu não vim, aleluia, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Há situações em que Jesus, ele precisa falar dessa forma. Ele precisa exigir uma mudança radical na vida de cada um de nós. Aqueles que causam divisão, conflito. Em vez de uma paz que excede a todo entendimento, é uma paz superficial. Tem crente que não quer ser crente de verdade porque ele vai estar confrontando os valores que o mundo dá, esses valores sociais, essas estruturas. Muitas vezes você, na vida espiritual, se supera até de alguém da tua família. Porque você está buscando o reino, buscando as coisas do céu, e alguém não quer. Preferem a presença do diabo, empobrecendo ele, empobrecendo ela, quebrando o prato. Eu lembro de uma vizinha que ela discutia com o marido, ela quebrava tudo dentro de casa. Lembro de um vizinho que tinha uma esposa também, que não lavava os seus pratos e a discussão começava e ele quebrava tudo de prato sujo. Quem traz confusão, conflito, guerra, é o diabo, irmãos. Mas com certeza, o Senhor está te dizendo, se está havendo aí alguma divisão familiar, social, uma luta interna, uma batalha espiritual aí no teu lar, eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor vai fazer declinar o egoísmo, o Senhor vai fazer com que o eu de alguém desça, o Senhor vai fazer com que o orgulho, as más inclinações que separam de Deus, aquilo que é mundano, seja retirado da tua casa. O Senhor convida alguém para ter uma escolha radical, seguir a Jesus de verdade, como uma escolha de prioridade absoluta, colocando acima de tudo, de qualquer coisa. Servir a Jesus leva você a ter uma renúncia, a enfrentar os padrões estabelecidos. Olha, irmão, quarta-feira eu estava aqui em sacrifício, jejum, só Deus sabe o que eu enfrentei nesse início de ano. Uma guerra que houve, uma luta que houve para desestruturar a família, desestruturar eu e meu esposo, desestruturar a nossa casa, por causa de parentesco, de algumas coisas que aconteceram. E eu, jejuando quarta-feira, vim para cá para o círculo de oração, porque a gente não pode fazer um culto ao vivo, irmãos. Ou vir para uma rádio pregar o evangelho, sem estar em consagração, sem se preparar, sem ler a Bíblia, sem descer de madrugada. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que estão no ar. Às vezes você fica com raiva do irmão, mas não é o irmão, é o que está nele. Às vezes fica com raiva de A e B, mas não é A e B. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra homens, nem contra pessoas, mas é contra principados e potestades. E num dia anterior eu estava conversando aqui sobre meu gênio. Todo mundo tem um gênio forte. Às vezes é um gênio fraco, às vezes é uma pessoa que não revida. E eu dizia sobre meu gênio que parecia com o de Pedro. Que Pedro arrancou a orelha de Malco. E a antiga Milca arrancava na cabeça. Mas como é que eu vou aprender mansidão se eu não a pratico? Como é que eu vou aprender a deixar
Deus trabalhar na minha vida se eu não quero praticar? Como é que eu vou ter uma vida de credulidade, de alguém acreditar no meu chamado, se eu não vivo o evangelho que eu prego, irmãos? E o inimigo, ele fica cirandando, querendo tirar você do foco, querendo fazer com que você responda, querendo fazer que você entre em contenda, querendo fazer com que você envergonhe o evangelho, que você discuta, faça arruaça em porta de igreja. Isso não é espírito de Deus, não, irmão. Isso é o espírito do diabo, que veio para trazer dissensão, prejudicar o evangelho, trazer divisão na igreja. Mas o sangue, o nome de Jesus tem poder. Veja que os demônios, quando viram Jesus, já disse logo: Filho de Deus, viesse aqui para nos atormentar. Porque eles reconhecem a autoridade do nome, reconhecem a autoridade do próprio Jesus, reconhecem a autoridade que há nele. E olha, presta atenção, meu filho, presta atenção, minha filha, se em algum momento você deu espaço para o diabo fazer graça com a sua cara. O diabo está procurando, eu estava dizendo a meu esposo, estou sentindo algo muito estranho, vamos orar, vamos jejuar, porque o inimigo está querendo cirandar, tirar graça com a cara da gente, vamos buscar mais. E no dia anterior ao ciclo de oração, eu estava aqui conversando sobre gênio, né? Que depois que Jesus começou a trabalhar na minha vida, eu tenho que aprender a controlar o meu gênio. Que a antiga Milka que eu creio que não vou ver mais. A Milka de antigamente resolvia tudo. Nem falava, não chegava nem a responder. Já era um murro na cara. Já era um empurrão. Era uma cacetada. O que eu tivesse na mão eu jogava. Uma jovem, nunca briguei de tapa de unhada. Era murro para desmaiar logo. Enquanto o cabo não sangrava, eu não parava. Aí Jesus disse: peraí que eu vou te ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eita, irmão, há uma luta interna na gente. Há uma batalha espiritual querendo tirar a gente do foco. Há uma guerra na gente mesmo. A gente diz: oxe, consigo nada. Consigo nada, o meu gênio me faz agir desse jeito. Só que Jesus, ele vem para trazer a paz que excede a todo entendimento, para que essa batalha espiritual seja vencida. Então escolha a radicalidade que é viver o evangelho de Cristo. E não é fácil, irmão. A antiga Milka resolve de um jeito, mas Jesus quer que Milka resolva de outro jeito. E agora? Agora você tem que vencer a batalha espiritual para ter exemplo, para que sua vida testifique a outros. O que o inimigo queria quarta-feira aqui comigo foi me desestruturar. Mas o Senhor não permitiu o abrasamento, não permitiu não permitiu a guerra, não permitiu a fúria se espalhar, não permitiu que eu tivesse acesso para talvez sair do foco do evangelho. Eu estava em sacrifício. O sacrifício, Jesus, ele com certeza não ia aceitar. Tinha acabado de entregar meu jejum. E ali eu me vi tentada a tomar a atitude da antiga Milka. Eu digo: mas Jesus está brincando comigo. Mas Jesus, ele coloca a gente nessa situação, irmãos, para a gente entender que quando tem divisão, quando tem uma guerra social entre você e outro irmão, quando tem uma batalha espiritual, quando tem uma situação que vai trazer uma consequência que não é evangelho, que não é verdade, uma consequência de conflito, de guerra. Mas aí Jesus diz: ei, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, glória. E vai cessando o conflito, vai trazendo a reconciliação, vai trazendo calmaria na turbulência. Jesus, ele não veio para promover violência, mas ele veio para fazer uma transformação de vida, para confrontar a escuridão do mundo, para mostrar ao coração humano que você pode evitar o conflito. E é difícil, irmãos. Que a vontade que der é pegar a espada,
pegar a mão, fechar logo, botar um anel, naqueles anel que eu esqueci até o nome que eu tinha, um anel que é uma dedeira que botava na mão assim, só dava um, pum. Aí Jesus diz, agora tu vai bater, mas tu vai bater com a palavra. Tu vai bater com o meu evangelho. Tu vai bater com a tua vida. E é difícil engolir o ego. É difícil dizer, peraí, não vivo mais eu tenho que me aquietar. É difícil vencer o eu, irmãos. Porque tem gente que diz, Jesus mudou o meu gênio. Jesus não muda gênio. Jesus não muda o homem, o seu caráter nasce com você. Não, Jesus muda a pessoa para uma pessoa transformada como ele fez com o apóstolo Paulo. De um homem violento, de um homem que levava o povo à morte, de um homem que levava o povo para a prisão. Ele transformou a vida dele. E Deus faz isso, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Ele curou os endemoniados, que eram violentos, que deitavam no fogo, que se machucavam, que maltratavam as pessoas, que trazia confusão em toda uma cidade. A Bíblia diz que a língua é a parte do corpo que mais aterroriza, porque ela pode inflamar toda uma cidade. E muitas vezes Jeová pega na língua da gente e diz, agora tu vai morder a tua língua. Tu dissesse que não ia fazer assim, tu vai fazer do jeito que eu quero. Tu dissesse que não ia perdoar, mas tu vai perdoar. Tu dissesse que não ia agir com mansidão, mas tu vai agir. Porque tu não vive mais, não é tu não. Quem vive sou eu. Aí o que é que Jesus está dizendo? Eu não quero que tu traga conflito. Nenhum conflito. Eu quero que tu tragas a verdadeira paz. A espada que Jesus fala aqui na sua palavra, a espada que ele fala é a paz. Ele está trazendo a paz. A tranquilidade. Quando alguém procura a profunda purificação, procura ser fiel a Deus, mesmo que custe os laços terrenos, mas prefira a paz. Que Deus venha te libertar você ou alguém da sua família desse espírito maligno, em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, venha trazer paz na tua casa, repreendendo esse espírito demoníaco de legião que está querendo perturbar a tua família. Que saia em nome de Jesus. Que Deus te dê autoridade para orar em todo ambiente da casa. E que você receba força. Não da missionária Milka, porque eu não tenho nada. Mas através da palavra aqui o Senhor te dá autoridade. Porque Ele disse que nos dá poder para pisar na cabeça de escorpiões, de serpentes. Ele te dá autoridade para repreender esta legião que está querendo perturbar a tua família. Trazer divisão, dissensão. Recebe esta palavra. Que você possa colocar no seu coração. Aplicar na sua vida. E ver a libertação de alguém. Em nome de Jesus.